E, portanto, começaria por dizer que importa, antes de mais, ter presente que um instrumento de gestão territorial como o Plano Diretor Municipal não é um mero regulamento técnico. O PDM estabelece a política de desenvolvimento do território, definindo regras, condicionantes e orientações que procuram assegurar um crescimento equilibrado, sustentável e coerente com os objetivos de desenvolvimento estratégico do Conselho. O PDM é, acima de tudo, e também foi aqui dito e muito bem, um instrumento político que enquadra, orienta e protege a decisão técnica. Protege a decisão técnica, garantindo previsibilidade, transparência e equidade. Trata-se de um instrumento dinâmico que naturalmente pode e deve evoluir de forma a adaptar-se às transformações económicas, ambientais e sociais. É por isso que a própria lei prevê figuras próprias para essa evolução, entre as quais enquadra a suspensão, a alteração e a revisão, cada uma com o seu âmbito, profundidade e exigências procedimentais. Ora, considerando a abrangência, a profundidade e os impactos das alterações agora propostas e que acabamos de ouvir, e que eu agradeço, aliás, a apresentação muito detalhada e de muito boa qualidade, entendemos que este processo não é compatível com uma mera suspensão parcial do PDM. A suspensão do PDM é uma medida excepcional e transitória, juridicamente exigente e enquadrada no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, no RGIT, admissível quando ocorram circunstâncias supervenientes e anómalas, enfim, ocasionais e até de emergência, que tornem o plano existente, em vigor, inadequado e exijam uma resposta imediata. É pensada para situações, portanto, excepcionais, como é o caso de catástrofes naturais ou riscos imprevistos, incompatibilidades com instrumentos de escala superior, nomeadamente quando são alterados durante o período vigente, a necessidade de urgente executar projetos de relevante interesse público. Não é isso que estamos aqui a discutir. Por isso, entra, neste caso, uma suspensão, entra imediatamente em vigor, após a aprovação pela Assembleia Municipal, sem, tampouco, ter sido sugerida e aberta à discussão pública. E este é o grande risco. Portanto, estamos aqui a discutir um modelo territorial, que é aquele que são as vossas ideias, mas que nunca foram discutidas com a população. Um PDM, um instrumento de gestão territorial, deve ser amplamente discutido antes de entrar em vigor. E isto não acontece com uma suspensão. E daí que eu diga que eu acho que não é compatível com uma suspensão. O que aqui está em causa na substância, uma verdadeira revisão do PDM. E, se quiserem, até poderia ser uma alteração. Mas eu acho que já tem profundidade para uma revisão do PDM. E uma revisão, pela sua natureza estrutural, deve ser conduzida com rigor, com o envolvimento das entidades competentes, com fundamentação técnica sólida e, sobretudo, com amplos períodos de discussão pública. Acresce que está já em curso a segunda revisão do PDM, já aqui falada hoje, que torna esta proposta ainda mais incompreensível e infundada. Existe, por isso, uma fundamentação clara, que, aliás, a própria lei RGIT exige. Esta fundamentação clara, demonstrativa da prevalência do interesse público sobre o interesse particular e suportada por indicadores concretos e quantificados que justifica a urgência e a necessidade desta suspensão. Essa fundamentação pura e simplesmente não existe nos documentos que nos foram disponibilizados. Há, sim, apenas uma ideia, objetivos e que respeito, e muitos deles até me revejo, tenho que o admitir. Invoca-se como principal justificação a necessidade de promover mais habitação. Mas importa fazer perguntas simples e objetivas. Quantos licenciamentos já estão aprovados no Conselho de Coimbra e continuam por concretizar? Temos ideia? Posso-vos garantir que são muitos. Quantos fogos poderiam hoje ser construídos sem qualquer alteração do PDM? Também ainda temos muitos terrenos expectantes e, portanto, ainda é possível fazer. Estão as nossas infraestruturas, nomeadamente as redes de água, de saneamento, de mobilidade, de estacionamento, preparadas para acomodar o aumento da pressão urbanística que esta alteração potencia? Quantos edifícios devolutos existem no Conselho e quantos poderiam ser reabilitados sem necessidade de mais construção nos tempos em que estamos aqui a defender neste momento? A proposta de suspensão do PDM carece, por isso, fundamentação firme e incorre em grave risco de insegurança jurídica, uma vez que os argumentos apresentados não configuram circunstâncias excepcionais nem urgentes que justifiquem a adoção de uma medida tão extrema e transitória, devendo estas matérias ser tratadas através de mecanismos previstos de alteração ou revisão do plano. Mas esta proposta levanta também sérias preocupações do ponto de vista ambiental e urbano. No momento em que Coimbra sofre os impactos de fenómenos extremos, como as recentes cheias, o que é que faz este Executivo? Elimina, quer da margem direita, quer da margem esquerda, parâmetros quantitativos, como já aqui falámos, nas áreas adjacentes ao rio, os índices quantitativos fundamentais, como, por exemplo, o índice de impermeabilização, permitindo que se possa impermeabilizar, se assim se entender, isto agora fica no critério de quem analisar, 100% da parcela ou do terreno.
Isso quando, por oposição, cidades como o Porto e bem impõem áreas permeáveis obrigatórias associadas a coberto vegetal, nem é com nenhum tipo de pavimento, coberto vegetal, precisamente para mitigar os riscos climáticos e melhorar, assim, a resiliência urbana. Igualmente grave são as regras objetivas, quantificadas e vinculativas do PDM, que existiam anteriormente e que garantiam previsibilidade e equidade e que são agora substituídas por um conjunto de orientações genéricas que, em vez de proteger o interesse público, abrem espaço à arbitrariedade e à fragmentação de decisões. O estabelecimento de medidas preventivas, nos termos do número 7 do artigo 126 do REGIT, procura evitar vazios de regulamentação, mas é um total vazio de regras que agora nos é aqui apresentado. Na prática, esta proposta suspende o planeamento territorial estruturado e substitui por decisões avulsas de gestão urbanística, mas mais do que isso, por decisões qualitativas. Eu diria que estamos a suspender o planeamento e a deixar toda a responsabilidade na gestão urbanística. Eu sou uma clara defensora do planeamento a montante da gestão urbanística. Essa subjetividade e permissibilidade transfere para os técnicos uma responsabilidade acrescida e uma vulnerabilidade indesejável, sujeitando a decisão urbanística a interpretações subjetivas, a pressões externas e à inevitável desigualdade de tratamento entre promotores. Recordo que um dos objetivos centrais do anterior executivo foi precisamente eliminar ambiguidades e uniformizar critérios e conceitos através da criação do Manual de Normas Interpretativas. Esta proposta representa exatamente um claro retrocesso nesse mesmo caminho. Veja-se o caso, e agora iria entrar em cada uma das áreas. O caso da área A1, a nova frente ribeirinha entre a Ponte Santa Clara e o Açude Ponte até a Avenida Fernando Magalhães. Trata-se de uma zona das mais importantes e que integra das mais importantes oportunidades de transformação urbana de Coimbra, com impacto direto na imagem, na identidade e na skyline da cidade, onde a Câmara Municipal não pode abdicar de planear e gerir o território. A medida preventiva proposta impõe que a habitação deva representar entre 30% e 70% de ocupação. Mas se o objetivo, que aliás, como é dito, geral da suspensão é promover a habitação, por que razão esta não é assumida como uso dominante? Afinal, tal como aliás está previsto na ARU Baixa Rio. E por que razão esta exigência é inferior à atualmente prevista no atual PDM em vigor, que aponta para um mínimo de 50% no seu artigo 88. Ou seja, em vez de aumentarmos o peso da habitação, como supostamente estamos a defender, estamos afinal a reduzir. Temos atualmente 50% e estamos a permitir que deixe até 30%. Mais preocupante ainda, para além da eliminação dos parâmetros urbanísticos, também não é imposta qualquer obrigatoriedade de enquadramento destas operações num estudo urbanístico de conjunto. E a minha grande crítica está aqui. O senhor arquiteto referiu há pouco o trabalho do arquiteto Bosquet, que eu também tenho aqui, obviamente, referido. Mas estas áreas, quer na A1, quer na A2, não podem abdicar de estudos de conjunto. Ou seja, planeamento. Precisamos de planeamento a montante da gestão urbanística. E, nos termos em que estão escritas as medidas preventivas, nós não temos lá essa obrigatoriedade, ou seja, pode-se fazer o que quiser. E isso, infelizmente, é um cheque em branco muito arriscado para a própria Câmara Municipal e para a cidade. Eu estou a ver a poderem nascer várias torres do ornado durante décadas. Tínhamos aqui a proposta que fosse implodida. Agora podem nascer onde quiser. Isto é algo que me preocupa muito para quem gosta e ama verdadeiramente a cidade de Coimbra. Mais preocupante, como eu estava a dizer, é o facto de não haver, então, estudos de conjunto coordenados, que têm que ser coordenados pelo município e sujeitos a prévia discussão pública. Recordo aqui a transparência, que, aliás, era um chavão da vossa candidatura e que também é da nossa, e que me revejo integralmente. Temos que envolver a população. Recordo que este trabalho até já foi desenvolvido para a margem direita pela Câmara Municipal, aberta à discussão pública e posterior objeto de contributos do reconhecido professor Juan Bosquet. Ignorar este trabalho, a desperdiçar conhecimento, comprometer a coerência urbana e, sobretudo, abdicar do papel orientador que compete ao município. Nós tínhamos consciência que ele não era possível com o atual PDM, o trabalho que ali desenvolvemos. Mas há a figura da alteração. A figura da alteração pode ser relativamente rápida, portanto, não há necessidade de recorrer a uma suspensão sem abrir a discussão pública. Situação semelhante se verifica na área A2, na margem esquerda, envolvendo o Estádio Universitário e o Xmetuc. Estamos perante um território expectante, sem referências morfológicas consolidadas, onde qualquer intervenção deve necessariamente resultar de um estudo conjunto que assegure coerência funcional, qualidade urbana e integração das várias valências. E aqui a questão do índice de impermeabilidade é absolutamente crucial.
Impõe-se, à semelhança da área 1, um estudo conjunto sujeito à discussão pública. No entanto, o que esta proposta estabelece é um conjunto de princípios gerais, permissivos e não quantificados e que, na prática, potenciam um conjunto de operações urbanísticas avulso, porque está previsto, sem qualquer visão estratégica, sem coordenação e sem direito a qualquer discussão pública. A agravar, a área classificada no atual PDM como verde e recreio de lazer, entre o Xmetuque e o Açude Ponto, totalmente permeável nos dias de hoje, e onde se previam jardins e parques urbanos, dão agora lugar à área A2, ou seja, com capacidade construtiva e, portanto, onde tudo pode aqui acontecer. Também as áreas A3 revelam fragilidades e contradições. Nada contra este aumento de capacidade e até de aumento de pisos. Revejo-me em algumas dos princípios, como digo, depois a forma como estamos a materializar é que é objeto de crítica e deve ser objeto de reflexão, do meu ponto de vista. Presumivelmente, pretende-se fomentar a habitação pública ou a custos acessíveis em torno do traçado do sistema de mobilidade de Mondego. Contudo, a delimitação de um raio ou de um buffer de 350 metros é aplicada de forma cega e descontextualizada. Porque eu questiono qual é, por exemplo, a relação funcional entre a rua António José de Almeida ou a rua Nicolau Chandrene com a linha do sistema de mobilidade de Mondego. Obviamente não é nenhuma. Esta delimitação ignora a realidade urbana e territorial, as inclinações, as acessibilidades pedonais, etc. Portanto, aqui o fundamento não pode ser a linha do sistema de mobilidade de Mondego. Nestas áreas prevê-se, como sabemos, a majoração da superfície de pavimento e a eliminação do parâmetro número de pisos. É permitido um aumento até 30% da área destinada à habitação pública de custos controlados ou para arrendamento acessível enquadrada na legislação aplicável em vigor. É suposta a transferência destes 30%. Esta agora é uma pergunta. É suposto que esta transferência destes 30% passem da área privada para o domínio público, privado municipal? É essa a ideia? Como é que o município vai assegurar que as condicionantes nas transações de imóveis a custos controlados ao longo do tempo? São preocupações legítimas que devem estar em cima da mesa. A realidade é simples, é que o promotor só constrói quando obtém retorno financeiro, como é óbvio. Qual o interesse em construir para ceder a seguir para a habitação pública? Nenhum. Por isso, não seria mais seguro, e isto é uma proposta construtiva que eu aqui deixo, e mais simples, associar à majoração da capacidade construtiva a fixação de uma percentagem obrigatória de cedência para o município, para a afetação, aí sim, a habitação pública. Ou seja, tínhamos 30% de aumento de capacidade de construção e, por exemplo, ficava especificado que destes 30%, 15 ou 20, fosse o que fosse, revertia diretamente para a gestão do próprio município. Porque quando fica na gestão do privado, nós sabemos que mais tarde ou mais cedo este ónus vai desaparecer das escrituras e, portanto, volta tudo ao mesmo e não estamos a contribuir para a redução do custo da habitação. Chama-se ainda a atenção de que o Regulamento de Incentivos de Operações Urbanísticas de Interesse Municipal, no qual se baseia também esta medida preventiva, ainda não foi, já foi objeto de discussão pública e onde se baseiam aqui 20% possível de aumento de capacidade construtiva, mas ainda não foi aprovado e, portanto, não pode, nem me parece legítimo que haja medidas preventivas que se baseiam num regulamento que ainda não foi aprovado. Também na área A4 estamos perante uma situação incompreensível. Trata-se de uma área que estava a ser objeto de uma unidade de execução envolvendo a Câmara e os proprietários, visando uma solução integrada que incluía designadamente a requalificação do campo da Argaça, condição essencial a ser exigida em prol do interesse público. As dificuldades próprias de um processo desta natureza, e quando se envolvem proprietários privados isso é inevitável, não justificam o abandono do planeamento estruturado. Pelo contrário, reforçam a necessidade de o consolidar. Substituir este processo por uma suspensão do PDM e pela possibilidade de intervenções avulsas é abdicar da responsabilidade de planear. Aqui, nesta área, qualquer atuação deve ser, mais uma vez, envolver uma visão do conjunto e incluir sempre e obrigatoriamente a reabilitação do campo da Argaça. Mas ainda, mais ainda, qual é a lógica de suspender o PDM? E isto, de facto, preocupa-me. Suspender o PDM em áreas que já foram objeto ou de unidades de execução ou de loteamentos aprovados. Que sinal é este que se transmite, afinal, aos cidadãos e aos promotores que participaram de boa fé em processos de planeamento e de discussão pública demorados? Que estabilidade e previsibilidade é esta que agora se coloca aqui em causa? Mas a proposta também induz a alterações profundas, não fundamentadas e, sobretudo, preocupantes ao nível dos índices de estacionamento. Sou muito crítica em relação àquilo que está a ser aqui proposto. Reduzir a exigência de dotação de estacionamento sobre a totalidade do território municipal é um típico exemplo de matéria regulamentar estrutural do plano, matéria adequada à alteração de um PDM e não, do meu ponto de vista, a uma suspensão.
Não há aqui urgência absolutamente nenhuma, portanto, não sei porquê de integrar isto numa suspensão. Sem qualquer fundamento e avaliação de impactos, reduzem-se drasticamente os índices de estacionamento, chegando mesmo a eliminá-los nas áreas centrais, independentemente de serem ou não servidas por transporte em massa, como o sistema de mobilidade de Mondego, ou de terem, inclusive, espaço disponível para a sua materialização. Existe o mesmo número de estacionamentos independentemente da tipologia dos fogos, ser um T0 ou um T5, é exatamente igual. Retira-se referência ao nível máximo de estacionamento, eliminam-se tipologias de uso, dificultando o dimensionamento e aumentando substancialmente o nível de discricionariedade. Tudo isto quando a procura de estacionamento continua largamente superior à oferta, designadamente nas zonas centrais da cidade. Pergunta-se como pretende o município libertar espaço público para construir ciclovias, zonas pedonais e espaços verdes, se simultaneamente estamos a aumentar a pressão urbanística e a desobrigar os promotores de criar estacionamento. Esta contradição terá como consequência inevitável mais pressão sobre o espaço público, degradando a qualidade urbana e penalizando os cidadãos. Não posso deixar de referir que na zona C nós estamos a exigir 0 lugares de estacionamento público para a construção, por exemplo, de hotéis. Então, quer dizer, nem pelo menos espaço onde largar e apanhar os seus clientes. E a zona C é muito, muito larga. Eu diria que abrange praticamente todo o espaço urbano. Portanto, há aqui, realmente, é extremamente penalizante, acho eu, para o desenvolvimento. Compensa controlar a procura de estacionamento, Sra. Presidente? Vai impor limites à compra de veículos aos correspondentes proprietários? Sim, porque é isto que se faz lá fora. Ou admite que a via pública, para além de acomodar o estacionamento público, também tem que passar a dar resposta a todos os estacionamentos privados, ou a alguns deles. Os bairros sem carros são, de facto, um sucesso em muitos países nórdicos. Sou uma clara defensora deste modelo, mas são associados a uma política fiscal restritiva, sendo que a maioria destes países, quem adquire uma destas frações não pode ser proprietário de veículo próprio. Portanto, se tivéssemos umas medidas deste género, que têm que ser medidas a nível nacional, obviamente a visão mudava. É essa a política que pensa implementar desde já em Coimbra, que não temos condições para implementar. Esse aqui é o problema. O planeamento urbano exige visão, rigor, responsabilidade e respeito pelo interesse público. Não pode ser substituído por decisões avulsas, nem orientado por princípios genéricos, sem tradução em medidas concretas, coerentes e fiscalizáveis. Esta proposta não promove planeamento, mas, pelo contrário, suspende-o, não reforça a transparência, fragiliza, não garante mais habitação acessível, limita-se a aumentar o potencial construtivo sem assegurar contrapartidas claras para o interesse público. Coimbra merece um desenvolvimento urbano sustentado e estruturado, participado e sustentável. Merece decisões fundamentadas, coerentes e responsáveis. Merece um município que lidere o planeamento e não abdique dele. Porque suspender o PDM nestes termos não é gerir de forma sustentada o território, abdicar de o planear. Quando uma cidade abdica de planear o seu futuro, está a permitir que outros o decidam por si. Por tudo isto, não podemos acompanhar esta proposta, Sra. Presidente, por muito que lamente, e votaremos contra, devendo, e eu pedia que esta explanação configurasse na ata como declaração de voto da nossa bancada. Muito obrigada.